Bom pessoal, vamos começar a nossa outra parte do treinamento da integração com os meus pedidos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros de entrada no sistema e os modos de execução. Aproveitar, vamos falar um pouquinho dos modos de execução. Vou mostrar aqui um atalho onde os parâmetros de entrada são a base de dados do BMSoft, o segundo parâmetro é a empresa e o terceiro parâmetro é o usuário. O sistema automaticamente ele vai pegar as tabelas da integração dos meus pedidos que estão abaixo dessa pasta xdemo. Então, dependendo do número da empresa, ele vai abrir. Nesse caso aqui, ele vai pegar uma pasta meus pedidos 1. Nesse caso aqui, o sistema iria abrir essa empresa e essa base de integração. Ok. Voltando no nosso atalho, vamos executar sem nenhum parâmetro. O que acontece nesse caso? O sistema abre 3 opções no menu principal: sincronizar, configurar e sair. A sincronização a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. É a rotina principal do sistema, onde o programa ele vai sincronizar os dados, quer dizer, fazer exportação e importação dos dados do BMSoft e para o BMSoft, e dos meus pedidos para os meus pedidos. No caso de entrar no sistema sem nenhum parâmetro, o que vai acontecer vai ser isso, vão aparecer essas 3 opções. Muito bem. Saindo do sistema, vamos ver o primeiro parâmetro, chamado debug. O primeiro parâmetro, chamado debug, ele serve principalmente para quem dá suporte no sistema. Vai acontecer o seguinte: vai abrir, o sistema ele abre mais uma opção agora aqui, analisar, que abre todas as tabelas possíveis de importação e importação dos BMSoft dos meus pedidos ou vice-versa, para que a gente consiga verificar todos os dados que estão contidos na base de dados dos meus pedidos. Então, dessa forma, se eu clicar em analisar clientes, o sistema automaticamente ele vai buscar todos os clientes que estão na base de dados dos meus pedidos e vai colocar nesse grid para mim. Na verdade, aqui eu tenho todos os dados que estão lá e com todos os campos. Da mesma forma funciona com os produtos. Se eu clicar aqui, o sistema busca, vai nos meus pedidos, busca todos os produtos que estão cadastrados nos meus pedidos, coloca os valores excluídos aqui e me mostra na tela com todos os campos. Se ele está excluído ou não, qual é o ID lá nos meus pedidos, o código dele, o nome e assim por diante. Esse layout é um layout da tabela e os campos são exatamente aqueles que estão lá nos meus pedidos. Isso funciona para todas as outras tabelas constantes aqui na opção analisar, se eu entrar com o parâmetro debug. Isso aqui é importante, por exemplo, quando nós fizemos uma sincronização e eu não tenho certeza se o produto está indo ou não para a base dos meus pedidos, se o cliente está indo ou não para a base dos meus pedidos. Então,
Nessa tela da análise eu consigo verificar se os dados que eu estou pensando que está indo para os meus pedidos estão indo mesmo. Condições de pagamento, vendedores, transportadoras, etc. É muito legal isso porque eu tenho um controle total sobre aqueles dados que estão na base dos meus pedidos. Eu não posso fazer nenhuma alteração aqui. Simplesmente eu posso verificar se esses dados estão lá. Qualquer alteração que eu tenho que fazer na base dos meus pedidos, ou eu faço via web, ou eu faço via importação e exportação de dados. Ok? Na parte de sincronização de dados, o sistema vai me abrir algumas outras opções no modo debug. Por exemplo, ele vai me abrir o botãozinho de sincronizar. Nesse botão eu sincronizo todos os dados, ele faz automaticamente a sincronização de clientes, produtos, condições de pagamento e pedidos. A gente vai ver uma por uma depois. Ele vai me abrir em cada uma dessas telas essas opções aqui embaixo. Selecionar, calcular todos, capturar, atualizar tudo do BM para os meus pedidos ou dos meus pedidos para o BM. Se eu entrar com a opção debug, essas opções vão aparecer. Vamos ver uma por uma aqui então. Vou fechar a parte de análise. Vamos ver uma por uma entrar na parte de sincronização, o que diz respeito à parte do debug. Cada uma desses botões aqui é uma função que o sistema faz, tanto de clientes, produtos, condições e pedidos. O que acontece quando eu mando sincronizar os dados? Primeiro, o sistema ele vai selecionar aquelas minhas tabelas que a gente já viu lá de relacionamento entre os meus pedidos e o BM Software. É rápido e nessa opção do debug ele aparece esse grid aqui embaixo. Quando está executando de forma normal, esse grid aqui não aparece. Esse grid só aparece na opção do debug. Vamos lá. Esses ícones aqui, o que significa? Ícone vermelho com um ponto de exclamação dentro significa que tem esse registro aqui, esse consumidor, no caso, ele tem algum problema. Qual é o problema? Se eu correr para o lado, tem todos os dados e além dos dados tem o status, provavelmente o status de erro, com uma mensagem qual é o problema que está acontecendo. Então, nesse caso aqui eu consigo verificar que os meus pedidos retornou uma mensagem de erro, informa o endereço de e-mail válido. É aquela história do endereço incorreto. Esses registros que estão com íconezinho OK, preto com OK, é porque deu tudo certo no envio ou na atualização. Então a gente pode ver aqui que tem vários registros com problema no envio. Quando eu faço a seleção, o sistema ele cria uma tabela, aliás, ele cria uma coluna com um novo hash. Esse hash é o hash que a gente tem naquela tabela de relacionamento e aqui o sistema vai calcular um novo hash. Se eu clicar aqui, os novos hashes estão calculados. O que aconteceu nesse caso aqui? Vamos dar uma olhada nesse primeiro. O hash novo está diferente do hash atual. O que isso significa? Que houve alguma mudança em algum campo desse cadastro e eu preciso atualizar esse cadastro nos meus pedidos. O sistema consegue pegar essa informação através do cálculo do hash. Então eu mando calcular o hash. Pode ver que esse hash aqui está ok, esse está ok, esse está ok e esse não está ok. Mas eu sei que na última vez que foi tentado fazer uma atualização nos meus pedidos, aconteceu um erro e que o e-mail desse cliente está inválido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar o e-mail dele e tentar mandar de novo. Sempre que o hash que ele calculou, o hash novo, estiver diferente do hash que está na tabela de relacionamento, o hash antigo, automaticamente o que o sistema vai fazer? Ele coloca um íconezinho A em amarelo, quer dizer, precisamos atualizar esse registro nos meus pedidos. Esse OK
em azul é porque o registro está ok nos meus pedidos, eu não preciso fazer mais nada. Um íconezinho verde com um sinal de mais, isso é padrão para as outras tabelas que eu vou sincronizar, produtos, condições de pagamentos e pedidos. Esse íconezinho com o mais em verde quer dizer que eu preciso, esse cliente não está cadastrado nos meus pedidos e eu tenho que cadastrar. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho o ID no BMSoft e não tenho o ID nos meus pedidos, então automaticamente eu preciso cadastrar ele nos meus pedidos. Dessa forma a gente já viu o ícone vermelho, o ícone amarelo do A, que é atualizar, o ícone azul do OK, que é porque já foi mandado, e o íconezinho preto, que na última vez não deu erro e está tudo ok com o registro. Se eu clicar em capturar os novos, o sistema vai fazer o seguinte: ele vai verificar qual foi a data que qual foi a última data que eu tentei capturar os clientes que foram pré-cadastrados no smartphone dos vendedores, qual foi a última data e qual foi a última hora que eu tentei capturar esses clientes. Ele vai na base de dados dos meus pedidos, faz uma seleção dos clientes que foram pré-cadastrados depois da última data que eu fiz a sincronização e vai tentar cadastrar isso no BMSoft. Se eu clicar no atualizar tudo do BM para os meus pedidos, ele vai fazer a sincronização então dos dados do BMSoft para os meus pedidos. Ele vai passar um por um nos registros que estão com o íconezinho amarelo de atualização, que é para atualizar, ou nos registros que estão com o íconezinho verde, que é para cadastrar. Ou eu posso fazer a rotina de cadastrar os novos dos meus pedidos para o BM. Então o sistema vai fazer, ele vai verificar todos os clientes que eu preciso, que os meus vendedores cadastraram, e eu preciso que os meus vendedores cadastraram desde a última atualização minha, e vai tentar cadastrar, fazer um pré-cadastro disso no BMSoft. Todas essas rotinas que a gente passou agora, de clientes, produtos, condições de pagamento e pedidos, o sistema ele vai fazer sozinho num parâmetro que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ok, só para ilustrar, a tela do cliente também tem, só não tem algumas coisas. Então tem o selecionar, tem o calcular hash, tem o atualizar tudo do BM para os meus pedidos. Condições de pagamento a mesma coisa, ele calcula o hash, atualiza tudo do BMSoft dos meus pedidos conforme o hash. E os pedidos é um pouco diferente. Os pedidos ele tem só a opção de capturar os últimos e atualizar do BM para os meus pedidos. Então o que ele vai fazer? Ele vai atualizar, aliás, aqui está errado, é dos meus pedidos para o BMSoft. Então ele vai atualizar todos os pedidos que foram cadastrados nos meus pedidos para os pedidos da base de dados da empresa que está registrada no BMSoft. Ok? Então o parâmetro debug me abre as opções analisar e sincronizar. Dentro da sincronização me abre algumas outras opções que a gente vai ver agora, que elas não vão mais existir. Ok. Vamos abrir nosso atalho e vamos ver o segundo parâmetro, que é o parâmetro alto. O parâmetro alto é o parâmetro automático. Esse parâmetro aqui é aquele que a gente vai usar nos clientes. O que acontece nesse caso? O sistema faz tudo sozinho. Vamos ver? Eu vou parar um pouquinho
nossa gravação, já continua. Continuando. Se eu clicar agora no atalho, o que o sistema vai fazer? Ele vai executar o sistema e vai deixar na bandeja do Windows. Eu vou terminar esse nosso treinamento aqui do parâmetro debug e já volto com o parâmetro alto e o outro parâmetro que a gente vai ver.